Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre agroecologia e conduz esta conversa ao meu lado o nosso diretor, Mário Milani. Olá, Milani, tudo bem? Olá, Giovana. Hoje nós vamos falar sobre agroecologia, que é um sistema de produção de alimentos que não usa produtos químicos. Então, é um tema bastante importante para as pessoas, né, que estão entrando nesse consumo de orgânicos. E para falar sobre este assunto, nós recebemos em nossos estúdios o Ivo Melão, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Também o Adriano Lima dos Santos, que é engenheiro agrônomo, mestre em ecossistemas e camponês agroecológico. E também participa do Paraná Agro Repórter o Antônio Capitani, que é camponês agroecológico. Sejam muito bem-vindos ao Paraná Agro Repórter. Obrigado. E de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os registros de entidades produtoras de orgânicos no país teve um crescimento de 250%. Passou de 6.700 em 2013 para 17.075 neste ano, um reflexo da busca da população por alimentos saudáveis e que não causem danos à natureza. Isso é importante para a saúde humana e também para a saúde da terra. É importante saber que esse setor movimentou mais de 2 bilhões de reais por ano, tem movimentado mais de 2 bilhões por ano. Então, ele está em crescente não só no Brasil, né, mas também na Europa e em outros países. E o Brasil tem se despontado nisso, Giovana. Então, para começar este debate, essa nossa conversa, na verdade, eu gostaria de perguntar para vocês, para explicar para o pessoal que está em casa, o que é agroecologia, qual que é a diferença, né, de uma produção agroecológica da produção tradicional. Então, eu começaria dizendo, né, que a agroecologia, antes de tudo, é uma ciência, né? Uma ciência, mas não só isso, ela também é um movimento de agricultores, de camponeses, principalmente agricultores familiares, né? E essa ciência, como tal, né, ela tem sob o seu grande guarda-chuva, né, outras agriculturas de base ecológica, né? Dentre essas agriculturas de base ecológica se destaca a agricultura orgânica. Mas na agroecologia também a gente encontra a permacultura, a agricultura natural, a agricultura biodinâmica, né, que são outras agriculturas, como eu falei, de base ecológica. Eu quero destacar já desde o início, né, que esse crescimento por esses produtos saudáveis, né, vem crescendo de fato no mundo todo, no Brasil, e o estado do Paraná é um estado destaque, né, compete, né, para e passo com São Paulo, mas vezes está em primeiro, vezes está em segundo, mas é um destaque nessa produção de produtos agroecológicos, de produção orgânica. Hoje o estado tem por volta de 2.400, 2.500 agricultores, né, registrados no Ministério da Agricultura e que vêm produzindo esses alimentos. Uhum. E a gente tem, né, recebe aqui também o Adriano e o Antônio, que são produtores. Assim, gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente da produção de vocês, o que é para vocês, né, a agroecologia. A agroecologia, nós partimos do princípio que o ser humano, né, os camponeses principalmente, mas o ser humano no geral é parte da natureza. E se distingue dela porque faz transformações nela e acontece que, até como nós vimos conversando há pouco ali, nesse sistema hoje que a agricultura vem desenvolvendo, ela rompe com esse metabolismo do ser humano com a natureza, né? Por isso que vemos hoje, falamos tanto da poluição, o envenenamento, os rios, a água, né? Os alimentos que não são saudáveis, né? São alimentos, no fundo, que não têm nenhum teor de alimento em si, né? Muitos ultraprocessados. E aí a agroecologia vem no sentido de recompor essa falha metabólica, né, rompida esse metabolismo, e recompor essa falha metabólica do ser humano com a natureza. Por isso, como o Ivo falou, assim, além de técnicas de produção, além da gente fazer um outro jeito de produzir, né, resgatando muitas culturas, né, trabalhando várias formas, como o Melão falou,
ela também tem esse cunho social. Então, no fundo, é o ser humano com a natureza, mas não só em técnicas, mas recompondo, nós trabalhamos em rede, em cooperação, várias atividades que trabalhamos no assentamento, inclusive, né, mas para os agricultores familiares no geral, para além da produção. Não é assim que o camponês, a natureza e o alimento têm uma função social, né, uma alimentação saudável para todos os cidadãos e cidadãs. Isso. E o Antônio, o que pensa sobre isso? Então, eu sou Antônio Capitani, sou um produtor, né? E a gente tem avançado nos conhecimentos, né? E a gente fica feliz porque a vida toda, né? Eu venho de família que nunca usou veneno, né? Sempre trabalhou cuidando do solo, tanto nessa parte de você, né, cuidar da água, cuidar da floresta, né? Cuidar dessa cadeia aí que ela que ajuda, né? A cuidar do ser humano, mas também cuidar do nosso planeta, né? Mas também a gente tem uma preocupação hoje ali no assentamento, no sentido assim de você ampliar, né, esses conhecimentos. E nós avançamos muito, porque, né, durante 20 anos que nós estamos ali, nós conseguimos organizar, né, os núcleos de famílias para produzir, conseguimos organizar a cooperativa, hoje nós temos ali a cooperativa Terra Livre, nós conseguimos, né, iniciar com feiras, depois iniciamos com venda, né, nos programas, merenda estadual, merenda municipal, né, fomos trabalhando essa questão da cesta, mas criamos a nossa cooperativa, que ela está com 10 anos, mas iniciou com 77 sócios, hoje está com 230, quase 240 associados. Não é só de dentro do assentamento, porque daí ela trabalha com pequenos agricultores, né, mais ou menos 5 municípios ali ao nosso redor. E aí nós tomamos a iniciativa de que nenhum momento nós ia trabalhar com um produto que usasse química, que usasse veneno, né? Foi difícil no começo, né, porque os agricultores, né, têm que buscar conhecimento e nessa área, né, ela está bastante distante, né? Hoje nós podemos dizer assim que nós evoluímos, porque esse conhecimento ela avançou, né, saiu de dentro da cooperativa e nós fomos buscando junto às universidades, né, mais adquirindo uma conhecimento. interação maior, né? E qual que é a produção de vocês, Antônio, hoje da cooperativa? Vocês abastecem a região Curitiba e a região metropolitana. Qual que é o que vocês produzem? Qual que é a produção? Então, nós hoje temos uma pequena agroindústria, né, mas desde o início ali do assentamento, nós sempre viemos trabalhando com as verduras, né, leguminosas, tubérculos, frutas, né, até moranguinho, né, trabalhamos vários outros itens, né, tem a parte do leite, tem a parte do frango, tem a parte dos suínos, mas também tem a parte de grãos. Mas dentro da cooperativa nós focamos mais nessa parte das folhosas, tubérculos, né? E aí também trabalhamos 80% tudo produto in natura, mas conseguimos construir uma pequena agroindústria que, né, agora vai para 2 anos, que nós já começamos lá, né, fazer mandioca embalada a vácuo, abóbora, né, geleias, compotas. E isso vai para, né, a cidade da Lapa, cidade de Campo Largo e para a cidade de Curitiba dentro das escolas. Em torno de 100 e poucas escolas, né, dentro desses 3 municípios. Que para nós é um total aí que nós tínhamos que chegar em 11 toneladas semanais, né? Mas aí tem toda essa parte climática, mas nós chega em 9 toneladas semanais. E isso para nós que era um desafio, né, produzir qualidade, porque a crítica é que você produzir dentro da agroecologia, na produção orgânica, é sempre você com aquela visão de produtos pequenos, de produtos feios. E não, isso é superado. Isso hoje nós podemos dizer assim, sim, que avançamos em qualidade, em padrão, toda essa parte. Né? Viu, Antônio, você que é agrônomo e produtor, é um negócio rentável, então, hoje? Adriano, desculpa. Sim, isso, quando o capitão estava falando assim, né, nós podemos perceber que tanto a ferramenta da nossa cooperativa como a produção agroecológica ajudou também a desenvolver economicamente as famílias, né, tanto no sentido de que tem uma renda mensal, né, abastecemos hoje, né, esse número de escolas que o capitão falou com produtos orgânicos, alimentação saudável,
E as famílias, então, além desses programas, né, as famílias também, que garantem essa renda mensal na produção, também tem um canal de comercialização chamado são as cestas agroecológicas, né, que eu acho que o Melão deve ser cliente nosso também, que vem para Curitiba aqui também através de uma rede de comercialização solidária. Daí, além das nossos produtos, também vem produtos orgânicos de outras cooperativas, também de pequenos agricultores, da reforma agrária. Então, também um programa que percebe que dá para ampliar, uma forma de renda. Nós participamos de algumas feiras também locais e temos também, já estamos no 3º ano, uma feira nacional de reforma agrária que ocorre em São Paulo, uma feira muito no Parque Água Branca. Então, tem uma receptividade muito grande de produtos orgânicos e da reforma agrária. Né? Então, levamos nossos produtos. Então, economicamente, sim, tem contribuído muito com as famílias. Né? Até quero lançar aqui para vocês também o convite para visitar nosso assentamento, a cooperativa, as famílias, a produção. Né? E a diversificação que hoje também estamos trabalhando com, além da produção orgânica e agroecológica, que nós estávamos comentando um pouco, né, que a agrofloresta qualificou nossa produção. Porque agora também nós conseguimos produzir os alimentos, né, as frutas, e no mesmo espaço você consegue recompor a natureza, assim, com as árvores, com produtos que podem ser madeireiros ou não, enfim, você consegue ter uma sustentabilidade também na produção. O Melão pode Eu queria complementar, complementar, né? É importante essas informações, esses dados reais que os colegas estão apresentando aqui, mas dizer da importância, né, da agroecologia, né, no aspecto daquilo que ela se propõe, né, a produzir de um modo mais próximo do que a própria natureza produz, né, sem muitas intervenções, né, claro que distante, né, nem pensar no uso de agroquímicos, né, e mais do que isso, né, dizer que a agricultura familiar busca esses canais, né, de comercialização que aproximam, né, o consumidor do produtor. Né? Essa aproximação, essa relação de confiança que se estabelece entre esses dois sujeitos, consumidores e produtores, é de suma importância para a produção agroecológica. Né? Quer dizer, eu, enquanto consumidor, eu preciso ser um consumidor ativo, proativo nesse processo, né, para saber de onde está vindo o meu alimento. De onde está vindo, quem é este agricultor que está produzindo aquilo que vai me alimentar. Então, esse é um campo que a agroecologia trabalha e trabalha muito fortemente. Né? Dizer também, né, que nesse sistema de agrofloresta que aqui os agricultores colocaram, né, você consegue produzir, né, num hectare, né, por volta de 13 toneladas de alimentos. Como que funciona, né, o agrofloresta? Como que funciona esse sistema? Então, para as pessoas poderem entender. Então, o sistema de agrofloresta, né, numa área, você faz uma produção, né, um sistema, né, onde você tem árvores, né, frutíferas, né, você pode ter árvores madeireiras também, né, que produzem uma biomassa para aquele sistema se qualificar em termos de nutrientes para o solo, né? Porque uma coisa que nós não podemos esquecer, né, é muito importante você dar vida para o solo. Né? O solo que é quem, né, a terra é quem vai produzir esses alimentos. Né? Então, num sistema de agrofloresta que você, inclusive, pode colocar a produção de animais, né, nesse sistema, você consegue chegar a esses níveis, a esses patamares, de numa área de 1 hectare, como eu exemplifiquei, você ter uma produção de 13 toneladas de alimentos. Né? Isso quer muito dizer diferente, né, de uma produção monocultural, isso né, de uma monocultura, em que você tem ali uma produção de um único produto, né, e sem preservação do meio ambiente, né, dos recursos naturais. Né? Então, no sistema de agrofloresta, você tem justamente algo produzido mais próximo do que a natureza te oferece, né, te proporciona. Né? O Antônio citou que as pesquisas, a universidade têm ajudado também a melhorar muito a produção. Você é pesquisador,
e do Centro Paranaense de Agroecologia, e o centro é uma referência nessas pesquisas de sistemas diferentes, agrofloresta, agro-silvopastoril. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessas pesquisas que o CPRA tem feito, principalmente no sistema agroecológico. E qual que é a demanda, né? E qual a demanda? A demanda para nós lá no CPRA é muito grande e eu quero deixar assim registrado, né, que o CPRA dá ênfase, né, nessa articulação, nessas parcerias que a gente acaba por estabelecer junto com as universidades, né, mas não só essas universidades, as escolas e talvez e principalmente os agricultores através de suas associações, cooperativas, né? Então, muitas das pesquisas, né, que nós acabamos por desenvolver lá, é uma demanda que vem dos próprios agricultores, que vem né? Então, isso para nós é muito importante, né? É claro que a área de pesquisa, de um modo geral, né, e na pesquisa mais da ciência da terra, né, pouco vem sendo investido, né? Mas é importante que, mesmo assim, a gente consegue resultados muito bons, né? E que a gente acaba dando retorno, né? Através da própria extensão, né? Para esses agricultores. Então, essa parceria que se estabelece é de suma importância para nós, né? Lá a gente desenvolve, lá no CPRA, a gente desenvolve algumas áreas, né? Na área da produção vegetal, né, com folhosas, com tubérculos, algumas coisas sobre frutíferas também. Temos lá a produção de leite em bases agroecológicas, né. A produção agora, mais recentemente, a gente está no desenvolvimento de pesquisas com produção de ovos, né, orgânicos, né. Para além de outras áreas que a gente desenvolve, né, na área de recursos naturais, com bioconstruções, né, com o uso sustentável do bambu, né, com as meliponídeas, né, com as melipônias, né, que são as abelhas nativas, sem ferrão, né, tendo por base que, para além da produção do mel, né, as abelhas é de suma importância na polinização, né. Então, isso também é uma outra área que a gente desenvolve lá, né? E buscando sempre fazer esse controle, usando muito o controle biológico, né? Usando muito a homeopatia, né? A homeopatia animal, a homeopatia vegetal, né? A fitoterapia, né? Então, são algumas das áreas que a gente desenvolve essas pesquisas lá. Mas lembrando que sempre é um trabalho desenvolvido nas parcerias que se estabelece com as universidades, com os institutos de pesquisa e principalmente com os agricultores como nossos parceiros, né, para e passo ali no dia a dia. Você acha que a tendência do futuro é essa linha da agroecologia, dos sistemas de produção sustentável, né? Sim. É importante essa sua colocação, Milane, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito, né, que que o mundo, né, caminha nessa direção. A sociedade, as pessoas pedem por esses, né, demandam esse tipo de alimento, né? Eu costumo sempre falar, né, e já disse aqui, né, é preciso a gente estabelecer essa relação, né, de proximidade, né? Então aí os exemplos que foram colocados, né, as feiras, né, o fornecimento de sacolas, né, de cestas, né? Então, eu acredito sim, né, que é possível o mundo, por assim dizer, né, voltar-se para essa demanda de produtos saudáveis. Porque, acima de tudo, é uma questão de saúde, né? Eu também costumo dizer, né, que quando você compra um produto agroecológico, quando você adquire um produto agroecológico, orgânico, você está comprando um conceito. E isso é importante as pessoas perceberem isso, né? Ou seja, neste produto você está adquirindo alguns valores que são importantes, que precisam ser importantes para nós, né? Que não é só um valor econômico. Não é só um valor econômico. Nesse produto você tem uma parcela, né, de valores ambientais, de valores sociais, de resgate, né, e valorização desses agricultores, né,
dos jovens, né? Valores sociais, né? Valores éticos, morais até, religiosos, né? Então, são as dimensões da própria agroecologia. Das tradições, então, né? isso é importante, né, o consumidor perceber, né, que não é só um valor econômico, não é uma relação de alguém que compra, alguém que venda, mas é preciso começar a tomar essa consciência de que esse produto precisa ser valorizado sob outras dimensões. Né? Eu quero perguntar então, falando nisso, né, perguntar para o Antônio e para o Adriano, como que o produtor, consumidor, pode ter confiança de que é um produto, né, sustentável, orgânico? Como que ele pode ter essa certeza que é uma desconfiança numa parcela da população? Inclusive por algumas matérias feitas, né, por alguns veículos, que deixa o orgânico em suspensão, né? Queria saber como que o consumidor pode ter confiança, certeza de que vocês realmente estão produzindo produtos sustentáveis. Nós desenvolvemos, assim, digamos, vários mecanismos. Que existe um aparato legal, né, quando foi lançado a Lei dos Orgânicos, que tem toda uma legislação a cumprir, né, mas o que nós utilizamos no nosso caso lá é o que a gente chama de certificação participativa. Então, fazemos parte dos grupos de agroecologia, né, e as famílias mensalmente fazem as reuniões em uma determinada unidade familiar, e todo aquele grupo faz a certificação da conformidade do trabalho. E, ao mesmo tempo, nós também chamamos os consumidores, isso que o Melon, né, nessa aliança do campo, da cidade, essa confiança, muitos consumidores, muitos grupos de consumidores aqui da região, que fazem parte, vão periodicamente fazer também essa visita, que no fundo também é uma espécie de auditoria, uma certificação participativa. Né? E também queria, até antes do capitão, assim, lembrar que o Melon estava falando, nessa espécie de aliança campo e cidade, nós já temos aí há 17 anos um movimento chamado Jornada de Agroecologia, né? Que é um dos espaços onde temos reunido mais de 4.000 pessoas por ano, e ela é itinerante, né? Inclusive a 17ª aconteceu aqui em Curitiba, né? E que é um espaço em que os agricultores debatem, planejam e também fazem o que a gente chama das oficinas, né? E o CPRA sempre está parceiro, desenvolvendo as oficinas, demonstrando essas técnicas, as tecnologias envolvidas, né? E os consumidores, né, os trabalhadores da cidade também participam para entender, para compreender, nesse elo de confiança, saber quem está produzindo, essa relação mais... Você está sabendo quem está produzindo, como está produzindo, inclusive indo até a casa daquele agricultor, conhecer, né, de forma organizada nos grupos essa produção. Né? Isso estabelece essa confiança que o Melon acabou de falar entre quem está produzindo e quem está consumindo. A gente sente também, né, pelos dados apresentados pelo Ministério da Agricultura, que há uma migração. Há muito produtor migrando para o sistema agroecológico, para a produção de orgânicos. Como que vocês veem essa migração e como que é para o produtor poder migrar? É difícil mudar de sistema de produção? Veja, nós temos, né, nós lá no CPRA, fazemos parte de um programa, né, um programa aqui do Paraná, né, que trabalha, né, presta essa orientação, essa assistência técnica justamente para esses agricultores que estão nesse processo que a gente chama de um processo de conversão, né, ou transição agroecológica, né. Na verdade, assim, depende muito, né, um pouco deste agricultor, deste apoio que ele recebe e das suas atividades, né, mas talvez pudesse arriscar dizer que um processo de conversão, né, fica aí em torno aí de 2 anos, não sei se o Adriano concorda com isso, né, um pouco mais, um pouco menos, né. E sim, existe é crescente também essa migração de novos agricultores, né, que querem, né, participar desse sistema, que querem entrar nesse modelo de produção. Né? E isso crescente isso. Implícito, né, a questão da terra, por exemplo, se a terra está muito contaminada por venenos de muitos anos. Também, né? É outra variável, né, que comporta aí nesse momento de transição, né?
Isso é possível com grandes produtores também? Sim. Sim, é possível com grandes produtores. Sim, já né? há exemplos disso. Aqui no Paraná não conheço, mas na região de São Paulo tem produtores com agrofloresta que estão produzindo agroecológico, né, com uma diversidade e com aquilo que o capitão falou assim, ó, sem aquela, né, dizem que é pequeno, que é, não, a produção é bonita, a produção é grande, é saudável, sustentável e tem uma grande diversidade e pode ser em grandes áreas. Né? É óbvio que não é um monocultivo, é uma diversidade, você vê, é uma floresta. Uhum. Talvez aqui é bom a gente citar que nós estamos resgatando aqui uma história que ela se deu desde o momento que foi habitado nesse nosso solo. Né? Uhum. Então a gente olha muito, né, como é que veio se dando esse processo e que em certo momento o agricultor que está lá no campo, né, foi perdendo até o seu jeito de produzir, seu jeito de... Né, nós chegamos num momento que é o que o companheiro falou ali, né, as pessoas estavam só olhando para o lado de dinheiro, de você pensar de ficar rico e essa disputa aí, né? E aí a gente foi se tocando, não é bem isso, nós temos que voltar a ter diversidade de produção dentro das áreas que a gente mora, e aí também, né, você ter a fartura para colocar em cima da mesa e ter uma parte para você poder ajudar as pessoas que estão aí na cidade ou em qualquer outro lugar. Então essa é a nossa visão de ter a diversidade, mas também isso levar para nossas crianças, para nós não perder as nossas raízes, as nossas origens, porque o campo esvaziou. E nós não queremos que o campo esvazie. E nós sabemos que a alimentação que sai do campo, ela vem para a cidade, que hoje, né, tem um dado dentro da agricultura familiar, que é 85% da alimentação que sai do campo que vem para a cidade. E a gente não pode ficar com essa visão de que 2, 3 produtos vai sustentar o nosso país, né? A gente tem que aproveitar, né, todo o nosso solo que está aí, né? Levar em consideração o inverno, o verão, levar em consideração as regiões que podem produzir, né, vários tipos de produtos que isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. E tu trazer para esse debate a questão do conhecimento que os agricultores têm e que pode ser aliado, né, com o conhecimento da agronomia, de todas as áreas. E aí, isso que é importante, né, porque isso dá ânimo para o produtor ficar no campo, isso, né, leva a pessoa a criar um padrão de vida, um padrão de qualidade, leva o jovem a ficar no campo, ele sente ali o prazer de aprender com o pai e de poder levar isso para as outras crianças. E eu acho que o intercâmbio que o Adriano falou aqui, ele se dá em vários momentos, em várias organizações e tudo isso. Né? Porque eu acho que nenhum lado vive sozinho. Né? O campo não pode viver sozinho. Ele tem que estar, né, em harmonia com a cidade. Porque não é tudo que a gente usa que sai lá do campo. Tem certas coisas que saem da cidade. Então, acho que essa aliança aí entre campo e cidade, isso é interessante. E eu acho que nós, nesse momento, estamos avançando, porque é um momento difícil que as pessoas até perdem esperança, até muitas vezes, de viver, mas com esse debate você mostra que tem um caminho para ser seguido. Né? Tem um caminho aqui aberto que nós podemos evoluir. E para nós está muito claro, o nosso Paraná aqui, né, e aí você pode olhar para os outros estados, é a imensidade de produtos acima do acesso com veneno. Pode usar veneno? Tem uma lei aí que diz que pode. Né? Agora, pode o ser humano ficar doente e não entender de onde é que vem a doença? Nós estamos entendendo que a doença, muitas vezes, ela surge pelo fato de uma terra estar intoxicada, pelo um alimento estar intoxicado, e aí isso vai indo para dentro do ser humano, seja água, seja tudo. E nós não queremos que as nossas crianças cheguem a esse ponto. Então, se eu me sinto ameaçado pelo veneno, como é que eu vou ameaçar uma outra criança de comer meu produto envenenado? Então, essa é a nossa defesa, nós defendemos isso. Tá certo. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, agradecer pela reflexão que o Antônio nos propôs aqui e parabenizar vocês pela iniciativa de manter essa tradição ao vivo pela pesquisa. Infelizmente, nosso tempo acabou
E a gente acaba ficando por aqui, mas a gente retorna a esse assunto e vai contar com a parceria de vocês. Não é mesmo, Milane? Isso. Viu que o tempo foi bem curto dessa vez. Um assunto bastante bacana. E nós agradecemos os convidados. E Paraná Agro Repórter volta no próximo sábado. Até lá.